Inicialmente, eu quero saudar a todos os anestesiologistas brasileiros, em especial aos sócios da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, a todos os anestesiologistas instrutores em Centro de Ensino e Treinamento da SBA, e saudar também a todos os nossos médicos em especialização. A nossa pretensão não é esgotar o assunto de visita e avaliação pré-anestésica, por isso estamos colocando à disposição também o nosso e-mail para que, se houver alguma dúvida que a gente possa complementar o aqui apresentado, estaremos à disposição. No Brasil, desde 1999, o Conselho Federal de Medicina ele já aponta a importância da avaliação pré-anestésica através do parecer do CFM 56/99, onde especifica que a avaliação pré-anestésica é direito do paciente e dever do médico anestesiologista. As consultas anestesiológicas, tanto as realizadas em consultório quanto as em ambulatórios, elas devem ter tratamento isonômico com os demais médicos. Porém, essa visita ela não dispensa aquela avaliação feita imediatamente antes do ato, e na qual já está contemplada como parte integrante do procedimento, quando da realização de procedimentos de pacientes da saúde suplementar. Continuando no mesmo parecer, a consulta pré-anestésica ela resgata a saudável relação médico-paciente, devendo ser colocada à disposição da sociedade de forma usual. Com a revisão da Resolução 1363/93, a qual surgiu de uma ampla consulta a todos os anestesiologistas brasileiros, a Câmara Técnica de Anestesia do CFM propôs e foi aprovada a Resolução 1802/2006, a qual, referente à avaliação pré-anestésica, dispõe que antes da realização de qualquer anestesia, exceto nas situações de urgência, é indispensável conhecer com a devida antecedência as condições clínicas do seu paciente, cabendo ao anestesiologista decidir da conveniência ou não da prática do ato anestésico, isso de modo soberano e intransferível. E somente através desse conhecimento aprofundado e em tempo hábil poderá o anestesiologista decidir com total propriedade da realização ou não do ato anestésico. Continuando, a resolução ela torna-se bem explícita quanto ao melhor momento para a sua realização e também determina a melhor forma de conduzi-la, dizendo que para os procedimentos eletivos recomenda-se que ela seja realizada em consulta médica antes da admissão na unidade hospitalar. Na avaliação pré-anestésica, baseado nas condições clínicas do paciente e procedimento proposto, o médico anestesiologista solicitará ou não exames complementares e ou avaliação por outros especialistas. O médico anestesiologista que realizar a avaliação pré-anestésica poderá não ser o mesmo que administrará anestesia. Isso demonstra com clareza que a avaliação pré-anestésica deva ser realizada independente do médico que vá conduzir a sua anestesia. Os objetivos de uma avaliação pré-operatória foram objetos, inclusive, de textos que procuram avaliar a qualidade dos serviços prestados em saúde. Nesses tempos dessa procura incessante pela qualidade, nós encontramos na literatura alguns objetivos almejados para o pré-operatório, tanto pelos diversos clientes envolvidos, sejam eles os hospitais, os pacientes, seus familiares ou operadoras de planos de saúde, bem como os próprios médicos. E nessa avaliação pré-operatória nós podemos destacar como pontos importantes, objetivos a serem buscados, vários deles, tais como otimizar a condição de saúde do paciente, visando melhores resultados, diminuir atrasos e cancelamentos de procedimentos, agilizar o cumprimento da agenda, eliminar consultas desnecessárias e exames, aprimorar a troca de informações entre todo o time que vai dar o atendimento para o paciente, melhorar a qualidade do consentimento informado e conseguir a sua assinatura, diminuir as complicações, elaborando um plano para tratamento da dor pós-operatória que tem se mostrado extremamente importante para os pacientes, estabelecer profilaxia de náuseas e vômitos pré-operatórios, diminuir a ansiedade do paciente, facilitando
facilitar o acesso do anestesiologista ao prontuário do paciente e, com isso, ter uma visão mais global desse paciente, do histórico de saúde dele, podendo também, nessa avaliação, orientar o paciente quanto ao jejum, orientar o paciente quanto ao uso de medicações. Melhorar a imagem do serviço e do hospital, aumentar o número de procedimentos por dia no centro cirúrgico, diminuir a permanência hospitalar nos procedimentos ambulatoriais, são objetivos também que são procurados pelos pagadores, né? Sejam elas as operadoras de saúde, sejam os próprios pacientes quando particular, seja o próprio Sistema Único de Saúde. Em suma, o objetivo final seria aumentar a eficiência com uma redução substancial de custos. Quanto aos métodos para avaliação, no Brasil, a avaliação realizada por enfermeiros ela não é aceita. Então, resta a avaliação realizada pelo anestesiologista, a qual nós defendemos. Quanto ao questionário eletrônico, ele pode vir a ser utilizado no futuro como um adjuvante para o anestesiologista conseguir maximizar, minimizar o tempo da consulta com uma grande efetividade. Quando avaliar é uma outra questão, né? Tradicionalmente, muitas das avaliações eram realizadas no dia da cirurgia, mas, porém, hoje temos defendido a avaliação previamente em consultório, né, num consultório de avaliação pré-anestésica. É óbvio que isso dependerá fundamentalmente das condições oferecidas aos anestesiologistas dentro de sua estrutura de trabalho. O ideal é que a mesma seja realizada com antecedência suficiente que permita ao anestesiologista, caso julgue necessário, a solicitação de exames complementares e ou consultas com outros especialistas. Também que possa possibilitar ao anestesiologista estabelecer ou permitir que outro especialista estabeleça uma proposta de melhoria das condições clínicas do paciente, tais como suspensão do hábito de fumar, alteração na terapia anticoagulante, introdução de beta-bloqueador, ajuste da dose de antihipertensivos, tratamento de um estado gripal e outras condições. Em nosso serviço, nós solicitamos aos cirurgiões que nos encaminhem seus pacientes com uma antecedência de 7 a 14 dias da data prevista para o procedimento. Sempre que possível, essa avaliação deve ser realizada em um consultório de avaliação pré-anestésica, esta ou mesmo intra-hospitalar. Na nossa experiência, nós temos que mais de 60% de todos os nossos pacientes conseguem ser atendidos na nossa clínica de avaliação pré-anestésica. O conceito de uma clínica para avaliação pré-anestésica ele não é recente, ele data desde 1949. E como diversos autores depois disso têm exaltado as suas vantagens. Os objetivos mais específicos de uma avaliação pré-anestésica, eles seriam obter informações a respeito das condições físicas e psíquicas do paciente, reduzir o número de procedimentos suspensos, selecionar adequadamente esse paciente para os atos, reduzir morbi-letalidade dos procedimentos anestésicos cirúrgicos, diminuição da ansiedade, manutenção e ou alteração de medicamentos que porventura ele venha tomando, determinar os exames e interconsultas a serem solicitados, fornecer ao paciente orientações importantes para o seu pré-operatório, estimular a parar com o hábito de fumar, de repente um programa também de emagrecimento naqueles pacientes que têm sobrepeso, estimular a realização de atividades físicas e, de suma importância, também a obtenção do consentimento informado. Uma visita pré-anestésica, ela se compõe de 3 aspectos básicos principais, que são a anamnese, o exame físico e exames complementares. Trabalhos anteriores já mostraram que a anamnese ela apresenta 56% de efetividade na detecção de alterações importantes para o anestesiologista. O exame físico ele é responsável por 17%. E os exames complementares apenas têm 5% de efetividade em detectar alterações não conhecidas desses pacientes. Quanto à anamnese, na consulta pré-anestésica, ela deve ser direcionada para alguns aspectos importantes, os quais podem repercutir negativamente no ato anestésico.
É fundamental o questionamento sobre história de reações alérgicas, principalmente a medicamentos, dentre eles anti-inflamatórios e antibióticos. Também é interessante questionar o paciente sobre possível sensibilidade a produtos derivados da borracha, que, sendo positivo, pode indicar alergia ao látex. Sintomas relacionados ao sistema cardiovascular, tais como dor no peito, cansaço fácil, palpitações, internações anteriores por insuficiência cardíaca congestiva, são indicativos da necessidade de melhor avaliação por um cardiologista. História de hipertensão arterial e seu controle medicamentoso são muito comuns e devem ser bem avaliados para a decisão de liberar o paciente para o procedimento. Orientações relacionadas à continuidade do uso da medicação de rotina devem ser feitas nesta consulta. Alterações da função hepática podem estar presentes em história prévia de hepatite C e alcoolismo pesado. Alterações na função renal podem determinar alterações importantes no plano anestésico. A presença de dificuldade para a coagulação em procedimentos simples ou trauma são indicativos da realização de provas de coagulação. O uso de medicações como inibidores do apetite, anticoncepcionais orais, aspirina e fitoterápicos, eles devem ser questionados de forma explícita, pois muitas vezes o paciente não considera essas informações relevantes. Uma anamnese bem conduzida pode colher informações positivas em 80% das vezes. Quando positivo a história de tabagismo, é importante a sua quantificação e duração, para nos dar uma ideia indireta de comprometimento pulmonar. Se positivo a história de asma, anotar tipo e frequência de uso de broncodilatadores. Indicativos de presença de síndrome de apneia do sono, alerta para restrição no uso de sedativos no pré-anestésico, bem como seleção criteriosa dos anestésicos e instituição de cuidados especiais no pós-operatório imediato. Alterações endócrinas devem ser também questionadas e, se positivas, quantificadas para elaboração de planejamento que vise otimização do tratamento. Quanto ao exame físico, o mesmo ele deve ser direcionado para os sistemas que têm ou sofrem influência significativa na condução do ato anestésico. Uma abordagem da via aérea, procurando estabelecer a viabilidade de manutenção da ventilação, é mandatória. A circunferência do pescoço, maior que 40 centímetros, a diminuição da mobilidade cervical, uma distância tiro-mentoniana menor que 3 dedos e índice de Mallampati igual ou maior que 3, pode nos fornecer fortes indicativos de dificuldade para a manutenção da via aérea. Medidas preventivas devem ser programadas nesse momento. Ausculta pulmonar detalhada, anatomia do tórax, ausculta cardíaca, avaliação da coluna e investigação de possíveis alterações do sistema neurológico devam ser realizadas. Em relação aos exames pré-operatórios, como nós já vimos, a sua efetividade é em torno de 5% na detecção de novas alterações. Apesar dessa baixa efetividade dos exames complementares na detecção dessas alterações que possam influenciar na técnica e condução anestésica, devido ao seu impacto tanto para o paciente, como a realização de exames desnecessários, quanto para o sistema de saúde, aumento de custos, nós vamos nos deter um pouco mais sobre esse tópico. Por que solicitamos exames pré-operatórios normalmente? Determinar a evolução de uma doença pré-existente, detectar anormalidades não conhecidas, contribuir para a decisão da melhor técnica anestésica, reduzir complicações trans e pós-operatórias, e, infelizmente, muitas vezes, para suprir falhas na avaliação clínica e mesmo alegando uma possível melhor defesa médico-legal no caso de alguma intercorrência. Porém, as indicações para a solicitação desses exames laboratoriais, elas deviam ser para confirmar uma suspeita ou firmar um diagnóstico, excluir uma doença ou um diagnóstico, fornecer uma informação prognóstica, fornecer orientação terapêutica e também para rastreamento de doenças. Os exames pré-operatórios, eles frequentemente falham em detectar doenças não suspeitas. As anormalidades descobertas, elas não melhoram necessariamente os resultados pré-operatórios. E um exame clínico bem feito, como nós já vimos, é mais eficaz que uma bateria de exames para avaliar doenças existentes. E alterações descobertas muitas vezes não são valorizadas, levando com isso que
a solicitação de um exame desnecessariamente e não valorizando-se o seu resultado alterado, pode gerar mais demandas legais do que propriamente a não solicitação desses exames. E resultados falsos positivos pode acarretar mais danos, além de maior custo. Em relação aos testes anormais e normais, nós poderíamos basicamente dividi-los em 3 tipos: os de distribuição contínua, categórica e os ordinais. Nos de distribuição contínua, eles apresentam 2 pontos extremos, além dos quais os resultados são considerados anormais. Nos 2,5% dos extremos, 2,5% dos extremos, em indivíduos normais, eles são considerados anormais. Portanto, 5% de pessoas normais, elas podem ser consideradas anormais. Então, vocês vejam que a probabilidade de testes anormais em pacientes sem doenças, eles seriam da seguinte forma: se você solicitar apenas um teste, a probabilidade de se ter um teste anormal é de 5%. Porém, se você solicitar 10 testes, vejo que essa probabilidade de um teste anormal já aumenta para 40 vezes. Esse autor alemão, ele fez uma revisão procurando resultados anormais em pacientes assintomáticos, em que vários autores fizeram esse levantamento e, para alguns exames, eles encontraram sempre um baixíssimo índice de exames anormais. E mesmo nesses exames anormais, foi visto que a capacidade desses resultados anormais virem a trazer alguma alteração significativa na anestesia é extremamente baixa. Aqui, continuando, em relação ao trabalho com alguns outros exames. E nesse trabalho aqui, foi feito um levantamento em pacientes de estado físico 1 e 2 e pacientes de estado físico 3 de exames que foram solicitados, e uma equipe fez uma revisão procurando prospectivamente determinar aqueles que poderiam ser considerados como não indicados. E vocês podem ver aqui nessa tabela que vários desses exames solicitados tiveram um índice de consideração como exames não indicados elevadíssimos. Isso gerou o quê? Gerou um pouco de sacrifício para os pacientes e, como nós podemos ver nessa tabela aqui, um aumento de custo nos pacientes de estados físicos 1 e 2, que são a grande maioria dos pacientes que se submete à avaliação pré-anestésica nas clínicas de avaliação. Um custo desnecessário acima de 65%, chegando a praticamente 70%. E em pacientes de estado físico 3, beirando os 50% de aumento desnecessário de custo quando avaliado por esses especialistas. E a gente tem hoje, como dados estatísticos, gastos de 30 a 40 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E 10% deles são dispendidos em exames pré-operatórios. E as estimativas de que aproximadamente 50% desses gastos poderiam ser economizados se os mesmos fossem solicitados, baseados em dados positivos da história e exame físico. Então vocês vejam que poderia se gerar uma economia de 1,5 a 2 bilhões de dólares anualmente, só com a solicitação criteriosa dos exames complementares. Esse artigo aqui coloca também que, num estudo piloto, não houve um aumento dos eventos adversos durante a anestesia naqueles pacientes em que não foram solicitados nenhum tipo de exame de rotina, a não ser os únicos exclusivamente indicados pela condição clínica do paciente. Esse outro trabalho também mostra que existe uma necessidade de se educar cada vez mais os staffs responsáveis pela realização da avaliação pré-anestésica e também dos médicos em especialização para fazer a realização da solicitação de exames pré-operatórios única e exclusivamente baseados na história e no exame físico desses pacientes. Quanto ao aspecto médico-legal, que tanto faz muitos clínicos, cirurgiões solicitarem exames preocupados com a não solicitação desses exames no pré-operatório.
Primeiro, ressaltar que não existe obrigatoriedade de solicitação desses exames e que 30% a 60% das alterações encontradas nesses exames pré, elas ou não são notadas ou não são valorizadas. E como nós já bem frisamos, na eventualidade de um evento adverso, a não valorização dessas alterações de exame podem gerar uma demanda maior, uma chance maior de condenação do que a não solicitação desses exames. Então, os exames pré-operatórios, eles devem ser solicitados apenas na expectativa de resultados que possam ter relevância para anestesia e ou cirurgia, baseados em quê? Em dados positivos no exame clínico, a necessidade de valores basais quando previstas alterações significativas devido à cirurgia ou outras intervenções, e paciente pertencente à população de alto risco para determinadas doenças, mesmo que eles não tenham alterações clínicas importantes. Como reduzir o número de exames desnecessários com uma consulta pré-anestésica eficiente, realizada por anestesiologista experiente, realizada com antecedência que possibilite a solicitação de exames com consultas especializadas, que ela siga um roteiro e que seja bem documentada para evitar problemas legais. Nos pacientes assintomáticos, Roisen, ele sugere que alguns exames sejam solicitados rotineiramente, mesmo nos pacientes assintomáticos, em algumas situações. Em mulheres, em qualquer idade, a solicitação de um hematócrito, uma hemoglobina. O eletrocardiograma seria solicitado nos homens a partir dos 40 anos e nas mulheres a partir dos 50 anos. Pacientes acima dos 65 anos teriam indicação de solicitação de hematócrito e hemoglobina e também de solicitação de dosagem de creatinina e de glicose, apesar de que hoje já vários autores também questionam essa indicação de solicitação de rotina nessas situações. Preocupada com essa situação, a Associação Americana de Anestesiologia, a Sociedade Americana de Anestesiologistas, ela solicitou a experts que fosse realizado um levantamento a respeito da solicitação ou não de exames e da solicitação da avaliação pré-anestésica. A literatura, ela não é suficientemente rigorosa para permitir afirmar benefícios ou danos da prescrição rotineira desses exames. Quando encontrado resultados positivos ou anormais, as condutas tomadas variam muito. Por outro lado, a prescrição de exames na presença de situações clínicas específicas também, muitas vezes, elas não são conclusivas. Então, nessa publicação de 2002 da ASA, há uma recomendação de solicitação de exames baseado em algumas condições clínicas específicas desse paciente, a qual nós vamos abordar a partir de agora. Então, o eletrocardiograma, segundo os especialistas da ASA, a idade acima de 75 anos, doença cardiocirculatória, doença pulmonar, paciente vai ser submetido a cirurgias classe C, seriam aquelas cirurgias de longa duração e com previsão de grande sangramento. Pacientes que vêm sendo submetidos a radioterapia, portadores de diabetes, em uso de digoxina ou com presença de lesão neurológica limitante, haveria indicação da solicitação do eletrocardiograma. Em relação à idade, não houve um consenso absoluto quanto a partir de que idade deveria ser solicitado esse exame. Alguns especialistas colocam acima dos 40 anos, outros que rotineiramente apenas acima dos 75 anos. Em relação à avaliação cardiológica, sejam ela consulta, o ecocardiograma, realização de outros exames, há que se pesar riscos e benefícios, e considerar os fatores de risco cardiovascular e também o tipo de cirurgia que o paciente vai ser submetido. O que se tem de mais recente em relação à avaliação cardíaca nos pacientes são os guidelines publicados pela Associação Americana de Cardiologia e o Colégio Americano de Cardiologia. Nesse,
são estabelecidos que as principais condições cardíacas de risco dos pacientes que vão ser submetidos a cirurgias não cardíacas são a presença de angina instável ou severa, a insuficiência cardíaca congestiva descompensada, a presença de arritmia grave, seja ela taquiarritmia ventricular, taquicardia ventricular, ou fibrilação atrial com frequência ventricular não controlada. E nos pacientes portadores de doença valvular severa, seja estenose ou insuficiência mitro-aórtica. Com isso, eles estabelecem 5 passos importantes baseados em alguns aspectos de como deva ser encaminhado esses pacientes na avaliação pré-operatória. Se a cirurgia for de urgência, que é o passo 1, não tem muito questionamento mesmo que o paciente apresente problemas cardiológicos de alto risco. Realiza-se a cirurgia com vigilância máxima, né, e monitorização adequada, e no pós-operatório imediato continuar com a investigação e intervir nos fatores de risco existentes. Se a cirurgia não for de urgência e o paciente apresentar alterações cardiológicas importantes, ele deva ser avaliado e tratado segundo as orientações do Colégio Americano de Cardiologia e da Associação Americana de Cardiologia, e considerar a realização da cirurgia após essa avaliação. Em relação, se a cirurgia for, se o paciente não apresentar grandes alterações cardíacas, a cirurgia for de baixo risco e sem alterações cardíacas de risco. Nesses pacientes, a cirurgia pode ser levada a cabo sem maiores avaliações. No caso da presença de fatores de risco cardiológicos, e quais seriam os principais fatores de risco nesses pacientes? Seriam a história de doença cardíaca isquêmica, a história de insuficiência cardíaca congestiva, história de doença cerebrovascular, presença de diabetes mellitus ou insuficiência renal. Quando você encontra de nenhum fator de risco, a mortalidade desses pacientes seria abaixo de 0,5%, seria em torno de 0,4%. Na presença de um fator de risco, teria-se em torno de 0,9% de fator de risco, chegando a 11% caso se encontre 3 desses 5 fatores de risco no paciente, 3 ou mais fatores de risco, aumentando a mortalidade para 11%. Nos pacientes com capacidade funcional maior ou igual a 4 METs, né, sem sintomas, seriam aqueles pacientes que podem subir tranquilamente até 2 lances de escada sem problema maior, eles poderiam proceder à cirurgia proposta. Porém, se esses pacientes apresentarem uma capacidade funcional menor que 4 METs, e se eles não tiverem nenhum fator de risco, a cirurgia também pode ser realizada. Porém, se esses pacientes apresentarem 1 ou 2 fatores de risco já colocados anteriormente e forem submetidos à cirurgia vascular ou uma cirurgia de risco intermediário, realizar a cirurgia com controle da frequência cardíaca, muitas vezes instituindo o uso de beta-bloqueador no pré-operatório, e considerar a realização de exames não invasivos, caso esses exames eles possam levar à alteração da conduta. Porém, frisa-se que os dados eles são insuficientes para determinar a melhor conduta específica para esse tipo de paciente. Nos pacientes com capacidade funcional menor que 4 METs, ou naqueles em que seja impossível avaliar a sua capacidade funcional e apresentarem 3 ou mais fatores de riscos e forem submetidos à cirurgia vascular, considerar nessa a realização de outros testes cardiológicos, sejam invasivos ou não invasivos. Se o paciente for submetido a uma cirurgia de risco intermediário, realizar a cirurgia com controle da frequência cardíaca, mesmo que para isso seja necessária a utilização de beta-bloqueadores no pré-operatório, e considerar também a realização de exames não invasivos, caso esses possam levar à alteração da conduta. A força-tarefa ela reconhece serem condições que as anormalidades são grandes nesses casos, porém não considera imprescindível, principalmente em doenças estáveis.
Em relação à solicitação da radiografia de tórax, em pacientes fumantes acima de 20 cigarros por dia, com história de infecção respiratória recente, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença cardíaca, neoplasia maligna, em uso de radioterapia e pacientes acima de 75 anos, está indicada uma radiografia de tórax para esses pacientes. Em relação à avaliação pulmonar com o especialista, há que ser avaliado o custo-benefício, principalmente levando em conta o tipo de cirurgia, o tempo decorrido da última avaliação, no caso do paciente apresentar alterações pulmonares, a presença de asma, para que esse profissional possa fazer uma otimização e dar uma quantificação também da intensidade dessa asma, em pacientes portadores de DPOC sintomática, pacientes com escoliose com restrição da ventilação. Em relação à solicitação de dosagem de hematócrito e hemoglobina, ela deve ser solicitada naqueles pacientes que vão ser submetidos a cirurgias prolongadas e com previsão de grande sangramento, nos pacientes com história de doença hepática, história de anemia ou doenças hematológicas, nos extremos de idade e também nos pacientes fumantes pesados e naqueles portadores de neoplasia maligna. Quanto às provas de coagulação, elas só devem ser solicitadas na presença de história de alterações de sangramento em procedimentos anteriores ou trauma, nos pacientes portadores de alterações renais, naqueles pacientes com alterações hepáticas, também a depender do tipo de cirurgia, em cirurgias muito específicas, cirurgias realmente que possam ter troca de 1, 2 volemias, e paciente em uso de medicações que possam alterar a coagulação sanguínea. Em relação à solicitação de eletrólitos apenas nos pacientes portadores de doença renal, doença diabetes, ou em uso de certas medicações, como diuréticos, esteroides e digoxina, nos pacientes portadores de doenças neurológicas importantes e também portadores de doenças endócrinas. A dosagem de ureia e creatinina, ela se faz mandatória nos pacientes com idade acima de 75 anos, em pacientes que vão ser submetidos a cirurgias de grande porte, doença cardiovascular, presença de doença renal, pacientes portadores de diabetes já de longa data, ou em uso de diuréticos ou também de digoxina, e naqueles pacientes com doença neurológica importante. A solicitação de dosagem de glicemia está indicada, segundo os especialistas da Associação Americana de Anestesiologia, nos pacientes com idade acima de 75 anos, que vão ser submetidos à cirurgia classe C, nos pacientes portadores de diabetes, em uso de esteroides ou doença neurológica. Em relação às provas de função hepática, estariam indicados nos portadores, sabidamente portadores de doença hepática, naqueles que tiverem exposição à hepatite, principalmente nas hepatites B e C, e nos pacientes portadores de desnutrição. Em relação ao teste de gravidez, que é outro tópico que muitos questionam a sua validade ou não, segundo a Associação Americana, ele deve ser considerado em mulheres em idade fértil, com vida sexual ativa, e que exista a possibilidade real de gravidez. Em relação à albumina, também deve ser solicitada em pacientes acima de 75 anos, que vão ser submetidos a cirurgias de longa duração e com previsão de sangramento importante, e nos pacientes com um certo grau de desnutrição. Já a urinálise nos pacientes portadores de sintomas urinários, naqueles que vão ser implantados próteses, devido ao risco de uma infecção associada, e nos pacientes que vão ser submetidos a procedimentos urológicos mais invasivos. Para terminar, nós gostaríamos de abordar mais um aspecto da avaliação pré-anestésica, que seria a definição dos pacientes que podem se submeter a procedimentos ambulatoriais ou não.
Preocupado com o grande crescimento dos procedimentos realizados na condição ambulatorial, sejam eles no âmbito hospitalar e principalmente realizado em clínicas independentes, o Conselho Federal de Medicina publicou no ano de 2008 a Resolução 1886, que dispõe sobre as normas mínimas para o funcionamento de consultórios médicos e dos complexos cirúrgicos para procedimentos com internação de curta permanência. Os critérios de seleção apontados nessa resolução estabelecem que, quanto ao estado físico, os pacientes que podem ser submetidos a cirurgia ou procedimentos com internação de curta permanência seriam os classificados nas categorias ASA 1 e 2 da Associação Americana de Anestesiologia. Ou seja, a extensão e localização do procedimento a ser realizado permitem o tratamento com internação de curta permanência. E também não deve haver necessidade de procedimentos especializados e controles estritos do pós-operatório. E aí ele estabelece também que nas unidades em que vão ser produzidos esses procedimentos, seria as unidades do tipo 2 ao tipo 4, ele deverá estar acompanhado de pessoas adultas, lúcida e responsável. E claro que também há que haver aceitação pelo paciente do tratamento proposto. Em relação à determinação dessa resolução quanto ao estado físico 1 e 2, apesar de que hoje várias publicações e vários autores têm colocado uma grande segurança na realização ambulatorial de procedimentos de estado físico 3, há que se levar em consideração a determinação emanada do nosso Conselho Federal de Medicina de apenas realizar para pacientes de estado físico 1 e 2. Continuando em relação ao critério de seleção desses pacientes, a cirurgia ou os procedimentos com internação de curta permanência, ela seria contraindicada quando os pacientes são portadores de distúrbios orgânicos de certa gravidade, avaliados a critério do médico assistente. Os procedimentos a serem realizados são extensos, há grande risco de sangramento ou outras perdas de volume que necessitem de reposição importante, há necessidade de imobilização prolongada no pós-operatório, ou os procedimentos estariam associados a dores que exigem a aplicação de narcóticos com efeito por tempo superior à permanência do paciente no estabelecimento. Essa revisão desse autor versa também sobre esse assunto e é uma revisão que a gente recomenda para um melhor detalhamento da conduta do anestesiologista na avaliação se o paciente pode ser submetido a esse procedimento ambulatorial ou não. Em relação às possíveis complicações de alguns grupos de pacientes, a idade pós-conceptual menor que 52 semanas poderia ter como possível complicação períodos de apneia e a recomendação por esse autor da admissão desses pacientes. Pacientes com idade acima de 85 anos, o índice de readmissão é considerável e a internação por pelo menos 24 horas deva ser pensada. Pacientes com índice de massa acima de 50, a ocorrência de dessaturação e broncoespasmo pode ser mais frequente e há a recomendação de interná-los. Pacientes com estado físico maior que 2, as complicações pós-operatórias são mais frequentes e esse autor também não recomenda a realização a nível ambulatorial. Pacientes na vigência de infecção de vias aéreas superiores, uma maior incidência de tosse, laringo e broncoespasmo, devam ser suspensas esse procedimento e não realizada nem ambulatorial e nem através da internação. Pacientes grandes fumantes, um risco maior de infecção de via aérea e de dessaturação. Recomenda parar esses pacientes com 4 a 8 semanas. Pacientes portadores de síndrome de apneia do sono, a previsão de uma maior dificuldade de intubação, observação criteriosa no pós-operatório e a utilização no mínimo possível de opioides. Pacientes portadores de estente coronariano, haveria um risco maior de oclusão desses estentes e a indicação de continuidade da utilização do ácido acetil salicílico e continuação também do uso das estatinas.
Por último, esse autor ele faz um quadro em que ele pergunta se a cirurgia ela pode ser realmente realizada ambulatorialmente. Então, isso vai depender do fator de risco da cirurgia e do fator de risco do paciente. Pacientes com baixo risco cirúrgico e baixo risco próprio podem ser feitas tranquilamente os procedimentos. Pacientes com cirurgia de alto risco e pacientes com condições também de alto risco, com certeza esses pacientes não devem ser submetidos. Ou seja, se ele tiver, ou a cirurgia for uma cirurgia de alto risco, ou se o paciente for um paciente de alto risco, não estaria indicado que a cirurgia seja realizada ambulatorialmente. Nos pacientes com médio fator de risco, se ele for um paciente de baixo risco de saúde, provavelmente esse procedimento poderia ser realizado ambulatorialmente. Caso ele seja um paciente com riscos médios, provavelmente não está indicado. E nos pacientes com baixo risco e um risco de saúde médio, provavelmente possam ser realizados a nível ambulatorial. Era isso que nós tínhamos para colocar. Mais uma vez eu quero salientar que o nosso objetivo não foi esgotar o assunto, e nós nos colocamos principalmente em relação à avaliação pré-anestésica e não o preparo pré-anestésico e pré-operatório propriamente dito. O nosso e-mail está à disposição caso haja interesse em abordar algum outro assunto ou mesmo do que aqui foi colocado. Se houver algum questionamento, estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado para vocês, obrigado pela atenção.